Primeiro eu quero dizer que eu não marquei coletiva. Fiquei sabendo que havia um pronunciamento do Joinville, até porque eu não marco coletiva para valorizar uma indisciplina ou um fato negativo, não é o meu perfil. Mas, já que vocês vieram aqui, vou aproveitar, né, Gabriel? Sexta-feira à noite, por volta das 21 horas, o Sampaio me ligou e me disse que tinha um probleminha para resolver. Eu havia passado na arena, permaneci lá por 15 minutos, acompanhei um pouco o treino tático do Emerson Maria, vi algumas modificações na equipe, achei até que ele estivesse fazendo aquilo para enrolar vocês, e me falou da situação do Ivan. O Ivan não havia gostado de ter ido para o banco de reservas, e meia hora depois eu liguei para o Ivan. Conversei por 30 minutos com o Ivan, até porque, para quem não sabe, eu esperei 6 meses para o Ivan sair do Operário e vir para o Joinville. Quando eu trouxe, aguardei ele terminar o Paranaense, ninguém melhor do que eu conhece o Ivan e conhece a história do Ivan. E fiz ele vir trabalhar no sábado de manhã. Convenci a vir treinar sábado de manhã. Vocês não estavam aqui, mas no sábado de manhã o Ivan veio treinar. E aí, passou o final de semana, eu disse para ele que ele estaria liberado no final de semana, se quisesse ir o jogo podia ir, se não quisesse não precisava ir. E na segunda-feira ele tomaria os trabalhos normais. Na segunda-feira o Ivan fez uma reunião com César Sampaio e Emerson Maria, até porque, embora alguns da imprensa entendem que o presidente deva intervir de imediato, na profissionalização não é assim que as coisas funcionam. Eles cobram muito profissionalização e delegação de poderes. Eu estaria passando por cima do Sampaio e passando por cima de outras pessoas que são pagas para resolver os problemas relacionados ao futebol. O presidente tem que entrar quando não existe acerto, quando as coisas ultrapassam os limites das pessoas que vivem o dia a dia dentro do clube. E na segunda-feira o Ivan e o César Sampaio conversaram junto com o Emerson Maria. Segundo o César me disse, se abraçaram, enfim, achei que as coisas fossem caminhar normalmente. Isso é, dentro do futebol brasileiro, uma coisa normal, um conflito entre uma discordância entre uma situação de um treinador e um atleta. E na segunda-feira o Ivan não apareceu para trabalhar, nem à tarde, e foi quando na terça-feira foi, César? Na segunda de hoje, né? Foi ontem e hoje. Segunda-feira, ontem à tarde, não, terça-feira. Não. Ontem de manhã reuniu eu, Emerson e Ivan. Ontem foi segunda-feira, ontem à tarde. O Ivan quis conversar comigo, ele foi até o escritório e eu chamei o César Sampaio até para ouvir os dois lados. É fácil você ouvir um lado e deixar de ouvir o outro lado. E o Ivan colocou o pensamento dele. Eu disse ao Ivan que mesmo que o Emerson Maria estivesse errado, dentro do clube existe uma hierarquia, e o risco quem corre no futebol principalmente é o treinador. Primeiro que perde o emprego é o treinador. Duvido que alguma equipe saiam os 11 jogadores e fique o treinador. Quero que alguém de vocês me fale, né? Enfim, conversamos lá durante 2 horas. Naquele momento eu deixei de ser presidente do Joinville e passei a ser um conselheiro do Ivan, uma pessoa mais velha, quem sabe um pai, a idade que ele tem, eu tenho o dobro da idade dele. Fiz ver a ele que ele estava errado, que entendi a situação dele por tudo que ele fez e representou e representa dentro da história
do Joinville, principalmente nos últimos 3, 4 anos. E o Ivan saiu de lá convencido, e em alguns momentos ele dizia que não queria mais trabalhar com Emerson Maria. Eu entendi e fiz ver a ele que era um problema muito pequeno para tomar uma decisão tão drástica como ele havia tomado. Não havia realmente motivo para isso, porque o treinador tem todo o direito de escalar quem ele bem entender. Aqui no Joinville, todos os atletas foram contratados para formar um grupo. Em momento algum foi dito para algum deles que todos aqueles que estivessem aqui seriam titulares ou teriam a liberdade de tomar qualquer determinação, até porque são todos funcionários do Joinville, são pagos, o clube sempre cumpriu com as obrigações, e o Ivan saiu de lá, prometeu ao presidente, aí a partir do momento que sai da parte esportiva e entra na área administrativa, são situações diferentes. Enquanto o problema é resolvido dentro do responsável pelo futebol, a questão é técnica, e a partir do momento que ela atinge o presidente ou outro diretor, a questão passa a ser administrativa. O Ivan me disse que viria trabalhar normalmente hoje, prometeu a mim e ao César Sampaio. Ontem, por volta das 22 horas, eu liguei ao Ivan, achei até que tinha convencido o Ivan, e ele me disse que estaria hoje de manhã treinando aqui no Joinville. E para minha surpresa, o Ivan não apareceu para treinar. E aí eu disse ao César, agora a situação é com o presidente, porque a partir do momento que você desrespeita uma situação que você acordou com o presidente do clube, presidente que representa 12 mil sócios, presidente que representa uma cidade, um torcedor fanático, e eu tenho que ter muita razão nesse momento, deixar o coração um pouco de lado, porque é um atleta que fez história no Joinville, é um ídolo do torcedor, muitas crianças se espelham no Ivan, basta vocês olharem o número de camisas de goleiro que são comercializadas ou são utilizadas e usadas dentro da arena e nas ruas de Joinville. Tudo isso eu coloquei para o Ivan. Sampaio acompanhou a minha conversa, e eu acho que eu agi mais como um pai do que um presidente de clube. Mas o Ivan não soube compreender. E tudo o que ele argumentou foi muito pouco para poder me convencer. Eu disse a Sampaio que me senti frustrado por não ter conseguido convencer o Ivan de que ele estava errado. Nós todos fazemos escolhas na vida, e nós temos que assumir o risco das nossas escolhas, escolhendo certo ou escolhendo errado. Disse ao Ivan que ele tem 30 anos de idade, ele não é mais um menino. Todo mundo aqui sabe, não adianta dizer para mim que vocês não sabem, porque a imprensa às vezes ela omite a informação de que o Ivan está passando por alguns problemas pessoais, todo mundo sabe disso. E mesmo assim, ao 12h30 de hoje, nós ligamos algumas vezes para o Ivan, e foi quando ele deu um retorno ao César Sampaio e disse que não viria treinar. Ele disse que não queria trabalhar mais no Joinville, enfim. 10 minutos depois eu liguei para o Ivan. Disse: Ivan, você não cumpriu com o que nós conversamos ontem. Presidente, mas eu não quero mais trabalhar com Emerson Maria. E não adianta, porque eu disse a ele o seguinte: Charles, Ivan, nós temos que tomar uma posição. Ou você vai treinar hoje à tarde, ou não adianta a gente ficar aqui
vendo frases no Facebook, colocando que você vai para a Bahia, que você vai para a Vitória, você mesmo está criando uma situação negativa para você na cidade. Você é um ídolo, você tem que ser um líder, você tem que ter uma atitude. Você quer ou não quer continuar no Joinville? Ele disse: eu gostaria de ficar no Joinville, mas preciso sair de Joinville. Foi a última resposta que o Ivan me deu, e a partir desse momento eu disse ao Ivan que, embora não fosse aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, que muitos torcedores não gostariam que acontecesse, o Ivan, eu pedi a ele que ele passasse no Joinville e pedisse demissão. O Ivan tem contrato até o final do ano. Ele podia simplesmente chegar no mês de maio e no mês de junho e já assinar um pré-contrato com uma outra equipe. É um direito que ele tinha, mas eu posso falar para vocês o seguinte: por respeito por tudo que o Ivan fez no Joinville, pela referência que ele foi durante esses quase 4 anos do Joinville, pelo que ele nos ajudou nesses períodos difíceis que nós passamos. O Ivan é o único atleta remanescente do grupo de 2009, se não estou enganado. Eu fiz de tudo... 2011. Eu fiz de tudo para convencer o Ivan a ficar no Joinville. Infelizmente não consegui. E nesse momento eu tenho que preservar a instituição Joinville. Não adiantava eu dar férias para o Ivan. Não adiantava eu colocar o Ivan treinar em separado. É um problema, não para o presidente do Joinville, mas um problema para um grupo de jogadores, onde nós conversamos com eles. Eles abraçariam o Ivan desde que ele pedisse desculpas ao grupo e ao treinador. Uma situação que eu acho plenamente normal. Eu acho que o coração do Ivan fica no Joinville. Eu acho que o problema do Ivan não é o Emerson Maria. Não é o Emerson Maria, vocês podem ter certeza absoluta, porque eu conheço o Ivan melhor do que todos vocês. O Ivan sabe, ele deve estar ouvindo o que eu estou falando, ou lendo, ele sabe do carinho que eu tenho por ele, do que o Martinelli tem por ele, dos momentos difíceis da vida. Quem esteve ao lado dele foi o Nereu e o Martinelli, o ajudando em algumas situações, e nós, mais do que ninguém, gostaríamos que ele ficasse no Joinville. Só que eu teria minhas dúvidas se o Ivan estivesse preparado emocionalmente para continuar no Joinville. Eu acho que o problema do Ivan não é o Joinville, não é o Emerson Maria, porque é um probleminha muito pequeno para se criar um fato aonde deu tanta repercussão no estado inteiro e no Brasil. Essa é a minha opinião. Então eu gostaria de dizer para o sócio do Joinville, para o torcedor do Joinville, para vocês, que eu fiz de tudo para que o Ivan continuasse no Joinville, e o Ivan tomou uma decisão de não querer continuar no Joinville. Eu não posso manter no Joinville um atleta descontente, um atleta onde ele não, foi o que eu entendi, ele não se dispôs a vir pedir desculpa ao treinador e ao grupo. Foi uma condição que nós colocamos, uma coisa normal, né? E até para que haja essa união, que continuasse essa união com o grupo. É isso que eu queria falar para vocês. Eu gostaria, e eu vou fazer um pedido para vocês, que não se desse mais publicidade a esse fato negativo, porque eu acho que nós temos que pensar, viu, Danuta, em coisas positivas e coisas boas. Até porque, Danuta, quem vai ficar morando em Joinville e sofrendo somos nós. Como sempre. O atleta, por mais amor que você tenha, que você goste, um dia ele vai embora de Joinville. Salvo alguns que passam a morar em Joinville. Eu citei ao César Sampaio, e o César disse ao Ivan em algumas situações,
que foi campeão da seleção, se nem o Sampaio conseguiu demover o Ivan, que ficou no banco em algumas situações, o capitão da seleção. Eu conversando com alguém de vocês semana, disse que numa ocasião, o Gabriel era pequeno ainda, era criança de colo, uma vez assumiu um treinador no Joinville, o Gabriel, ele colocou Nardelli e todos os ídolos no banco. Não sei quem é dessa época, eu estava no Joinville, era torcedor do Joinville. E o Nardelli é o maior ídolo da cidade de Joinville. Então, eu acho que faltou ao Ivan um pouquinho de inteligência. Mas eu entendo o Ivan, não o atleta, o homem Ivan, e a gente tem que compreender o Ivan. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte, que vocês, e principalmente o torcedor, que não criticassem o Ivan. Porque tudo aquilo que o Ivan fez pelo Joinville vai ficar marcado. Eu acho que nós temos que ser gratos para aquelas pessoas que passaram pelo clube e deixaram frutos. E o Ivan foi um deles. Então, nós temos que agradecer por tudo que ele fez. E quem sabe um dia, mais tranquilo, ele volte a jogar no Joinville. As portas vão ficar abertas para ele. E a vida segue, Charles. Joinville está aí, tem jogo sexta-feira. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Ivan, vamos ser breve, tem mais alguma coisa para conversar com vocês. Já falei tudo, né, Gabriel? Já, presidente, mas fica uma dúvida antes. Boa tarde para o senhor, boa tarde para o César também. O Joinville fez um investimento no Ivan quando ele chegou e depois fez um investimento na renovação do passe do atleta, tanto que tinha a multa dele, quando foi renovado, se tornou-se público esse valor. O Ivan vai embora e não deixa nenhuma quantia no clube. Como que o senhor avalia esse tipo de situação? O Ivan deixou muito no clube. O que nós investimos no Ivan, na época que nós compramos 50% do passe, ele já devolveu 50 vezes a mais. Ivan foi um dos atletas, tanto que ele veio para cá no auge da carreira dele, claro, operário e com 27 anos, está com 30 anos hoje, Ivan. Então o Ivan, se a gente tem que fazer o encontro financeiro, nós devemos muito ao Ivan. O Ivan pegou o Joinville numa Série C, é isso, né? Nós jogamos a Série D com o Operário, nós subimos e nos colocou na Série A. Então nós devemos muito ao Ivan. O Joinville ganhou muito do pouquinho que investiu, Gabriel. Pouquinho, nós investimos um pouquinho no Ivan. Ele nos deu um retorno muito grande. Presidente, com a saída do Ivan, já sabe-se para onde o goleiro já informou? Para onde ele vai? Eu não. Um contrato até dezembro? Júlio, eu quero que o Ivan se empregue amanhã. Eu quero que o Ivan arrume uma grande equipe e que comece a trabalhar amanhã. A partir do momento que ele assinar a rescisão, eu quero muito bem o Ivan, quero que ele se empregue rapidamente, até porque tem 30 anos e precisa trabalhar. Estou nem preocupado. Eu só não gostaria que ele fosse aqui para o Figueirense, para o Avaí, porque ele vai sofrer na nossa mão, pode ter certeza. Nosso ataque aí vai funcionar. O clube segue, a vida segue, o Joinville pretende contratar um novo goleiro? Boa pergunta. Eu tenho duas opções, Charles. Ou eu peço o retorno do Jonathan, do Operário, é uma situação que tem uma cláusula contratual, ou quando falo eu, é Joinville, não é o Nereu não, tá, Elton? Nós buscamos um outro atleta para a Série A. Nós vamos sentar com a comissão técnica e nós vamos definir isso. Se depender de mim, eu peço o Jonathan de volta. Acho que o Jonathan pode ser o segundo goleiro, vem fazendo um grande campeonato paranaense. E na minha visão, o Oliveira é um grande goleiro e o Oliveira precisa ter uma oportunidade de jogar no Joinville. Tem que mostrar. Se o Oliveira, a comissão entender que o Oliveira não é um goleiro apto a jogar uma divisão maior, com certeza nós vamos buscar um outro goleiro para jogar no Joinville durante 2015. Presidente, na primeira vez que tu passa por uma situação como essa, já teve outras decisões, de certa maneira, parecidas, que foram do Eduardo e do Lima. Esse caso do Ivan foi o que te mais aborreceu, assim, pessoalmente, pela maneira como tu tentou demover o Ivan dessa ideia? E outra pergunta ele rescinde o contrato mesmo, ele não vai manter mais nenhum vínculo com o Joinville, então?
Eu fiquei chateado porque eu gastei com o Ivan uma tarde de conversa. Minha hora custa caro lá da empresa. Eu cancelei até uma reunião para atender o Ivan e o Sampaio. E o número de telefonemas que eu fiz ao Ivan, vários números à noite, inclusive, de convencer o Ivan que ele não estava certo, até olhando o futuro do Ivan. Não é que o Ivan tenha 30 anos, seja um goleiro velho, mas ele tem uma história aqui. Ele teria que reconstruir essa história num outro clube. O problema do Lima foi um problema com o treinador em função de uma atitude que ele tomou de ter batido um pênalti que não era para bater lá com o Camboriú, vocês sabem. E aí existe uma diferença muito grande entre Emerson Maria e Arthur Neto. Muito grande. Conheço o Arthur há 20 anos e conheço o Emerson há 1 ano, mas foi o suficiente. Inclusive na forma de agir, na forma de tratar as pessoas. Se existe alguém que trata bem os atletas, cobra e os respeita, chama-se Emerson Maria. Você pode ter certeza absoluta disso. E a situação do Lima é uma situação... O Eduardo foi na apresentação, sem querer criticar e falar nada, o Ivan foi o único jogador que se apresentou em atraso esse ano. E o que me chamou a atenção, assim... O que me deixou assim é que há mais de 1 ano o Emerson Maria, treinador do Joinville, foram campeões juntos, conviveram 1 ano junto. Agora que o Emerson, não quero mais trabalhar com o Emerson, foi a resposta que o Ivan passou para mim e para o Sampaio. Será que só agora? Quer dizer que todos os abraços, as lágrimas, os beijos aí de título, de acesso, entendeu? Isso que eu não consegui compreender, Elton. Por isso que eu disse o seguinte: o problema do Ivan não é o Joinville, não é Emerson Maria. Entendeu? Mas, o Elton, falar uma coisa, já falei para ti que na bola só não vi boi voar. Por isso que hoje as situações mudaram. Primeiro estourava tudo no Nereu, hoje estoura no Sampaio. Quando ele não resolve, que foi o caso, a coisa passa a ser administrativamente. E se eu fosse um presidente duro com o Ivan, eu podia suspender o contrato do Ivan. Está lá, olhe lá a legislação esportiva. Eu não. Podia ter tomado medidas drásticas contra o Ivan, não vou fazer, jamais vou fazer. Até para o Ivan, nós devemos muito ao Ivan. O Ivan tem que seguir a vida dele, ele vai jogar numa grande equipe, e nós continuamos aqui sofrendo e torcendo para o Joinville. E a vida segue. Eleu, é óbvio que no futebol você mesmo sempre fala que está cozido e já aprendeu bastante coisa em relação a isso. E um caso é sempre diferente do outro, mas o que muita gente perguntou, para não gerar essas críticas que você falou, para o torcedor não crucificar, e que está muita gente agora crucificando o Ivan, até a imprensa de repente não especular muito, de repente não era bom antes disso. É lógico que vocês estavam conversando, foi o que você falou, de repente tentar antes vir a público dizer o que está acontecendo, não totalmente, mas tentar explicar para não gerar essa especulação toda. Eu conversei com o Emerson Maria, e se eu não acreditar no César Sampaio, eu não vou acreditar em ninguém. E o que o César me passou foi o mesmo que o Emerson me passou e que vocês sabem. Foi uma indisciplina tática. Isso já se falou. Ele disse que pediu algumas situações para o Ivan, a forma de sair jogando, tá? Então eu não vou discutir. O Juliano, mesmo que o treinador estivesse errado, a partir do momento que você não segue na tua vida uma disciplina e uma hierarquia, quantas vezes que o Márcio, eu era diretor de futebol, o Márcio tomava alguma decisão, embora eu não achasse correto, eu tinha que respeitar porque ele era o presidente. Na minha empresa, quando eu tomo uma decisão, mesmo que esteja errado, todos os diretores vão na mesma direção, tem que ter hierarquia. Vá lá na tua emissora e se revolte lá para uma escala para ver o que acontece. Deixe de uma escala da tua emissora para ver se você não é sacado da próxima escala. Então, na vida nossa é atitude, disciplina e hierarquia, não adianta. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Ivan chegou num momento que tudo que ele tinha que conquistar pelo Joinville, ele conquistou. Essa é a minha opinião. Tá? Chegou ao momento de um atleta não querer disputar uma Série B, uma Série A, desculpa.
Acho que ele conquistou tudo que ele queria conquistar e decidiu mudar, porque o problema que foi identificado é porque fosse o Ivan. Se fosse um outro atleta, não ia dar repercussão nenhuma. Nós tivemos um caso aqui com o Júlio Bastos e Arthurzinho, que saiu até na TV, em gravação, que foi muito mais grave do que o caso do Ivan, se fosse dar repercussão. O Arthurzinho ofendendo um atleta no primeiro dia de treino. Ou vocês estão esquecidos? É porque só acontecem polêmicas com ídolos. É Lima, é Ivan, é o goleiro do Flamengo lá que foi dispensado agora, não é verdade? Né? Que o Vanderlei. Então são situações normais. Quantas vezes o Zé Roberto ficou no banco do Grêmio ano passado? Eu acho que, assim, ó, o discurso que nós temos que passar é agradecer ao Ivan por tudo que ele fez no Joinville. É isso que nós temos que ser gratos. E procurar não criticar o Ivan, agradecer. É isso que nós temos que fazer. Porque nós estaríamos, se nós tivéssemos, claro que nós não opinamos pelo torcedor, mas nós estaríamos sendo muito injustos com o próprio Ivan. E olha que o Ivan nos safou algumas vezes. Está resolvido? Então tá.